Bem-vindos a Telesacra, bem-vindos meus caros peixes. Estamos aqui então para fazer-vos uma leitura, não só para agora o mês de setembro, um mês de grandes transformações, com 2 eclipses, dos quais agora o dia 7 é o fecho já de certas intenções que foram marcadas no passado março, mais ou menos na vossa da altura do vosso signo, mais ou menos na altura do alinhamento do Sol com o vosso signo. Mas sobretudo em termos da transformação interna que pode vir a desenrolar-se ao longo dos próximos 6 meses ou até mesmo um ano. Então é um aspecto, é um dos aspectos que muitos de vocês podem trabalhar a seu favor através de marcar as suas intenções e poder ver a progressão da sua transformação através de uma visão de tarot evolutivo. Este aqui não é tanto predictivo, pode haver alguma predição das possíveis energias ou possível desenrolar da narrativa ao longo do caminho, mas isto aqui realmente é uma viagem para dentro, uma viagem de ligação com o seu próprio inconsciente, para podermos então analisar certos aspectos da psique, certos arquétipos, como é que as pessoas realmente têm vindo a integrar esses aspectos e poder seguir não só as minhas palavras, mas sobretudo seguir a vossa intuição, tentar conectar com cada uma destas cartas através, são como portais, basicamente são espelhos da nossa consciência e inconsciência, onde podemos eventualmente sentir alguma vibração, alguma afinidade com alguma das imagens, algum dos símbolos ou alguma coisa que possam ressentir que pode vir a servir como mensagem para vocês ou como indício para continuar no vosso caminho de desenvolvimento da alma e de alinhamento com o vosso propósito. Por isso, não seguem só pelas minhas palavras, mas sobretudo com a vossa intuição, sobretudo os peixes, que realmente é possivelmente dos zodíacos ou dos arquétipos mais instintivos, mais ligados com a espiritualidade e com realmente as sensações que muita gente não consegue ver, mas que os abençoados com o signo de peixe e com essa energia do geral podem ressentir mais facilmente através da sua sensibilidade. E atenção que isto aqui não é só em termos de para esta leitura tem em vista como protagonista, por assim dizer, todos que são do elemento do zodíaco de peixes, mas não esquecer que peixes em si é um arquétipo, é um conceito abstrato, é uma ideologia. E então com isso temos em atenção que, claro que tem um saber milenar ancestral com isso, né, em termos de desenvolvimento esotérico e de entendimento da psique, mas é sobretudo em termos de que qualquer pessoa realmente pode tirar proveito destas leituras, não só os peixes, mas o protagonista realmente dentro desta narrativa que vamos agora desenvolver vai ser mais sobre uma lente de peixes, quer seja Sol, Lua, Vênus, Marte, Ascendente, ou simplesmente, como estava a dizer, qualquer outra pessoa que tenha alguma afinidade ou alguma ligação com a energia de peixes, com esse arquétipo de peixe, que tal como está a falar, não é só um elemento de água, mas é dos mais espirituais e intuitivos, bastante ligados com a sua sensibilidade, conseguem ver coisas geralmente além daquilo que as pessoas geralmente conseguem ver, não só literalmente, mas sobretudo através da lente da sua imaginação, da sua criação, pois estão também abençoados pela energia de Neptuno, que às vezes pode ser um bocadinho deceptiva, né? Um bocadinho, porque pode levar a criar sistemas complexos de ilusão, mas também pode realmente ajudar as pessoas a alinhar com os seus sonhos mais profundos e poder discernir essa tal ilusão para poder então fazer as escolhas mais certas que vos ponham no alinhamento, no desenvolvimento do vosso objetivo álmico. Ok, vamos então arrancar com esta leitura. Temos então na situação presente uma união, um contrato, uma celebração,
Realmente acho que muitos de vocês, se calhar neste momento presente, estão a celebrar, pode não ser em casal, mas é uma integração de dualidades. Isto é, isto aqui tem muito a ver com psicologia junguiana, onde se também utiliza os arquétipos, não só em termos da perspectiva do tarot ou da astrologia, mas também através da lente da psicanálise, para poder identificar certos aspectos dos arquétipos, tal como o homem tem a ânima, que é a sua parte feminina dentro da sua psique, tal como a mulher tem o animus, que é a sua parte masculina dentro da sua psique. Mas basicamente isto representa a polaridade das energias, tal como no taoísmo falavam do yin e do yang, né? E então não é só um jogo de polaridades, mas sobretudo é um jogo de integração dessas polaridades em nós mesmos. É por isso que temos, sempre um dominante, geralmente, quer seja, em termos dessas energias das polaridades, quer seja em termos dos arquétipos, por assim dizer, mas sobretudo essa união que está a haver, essa celebração da vida que muitos de vocês, se calhar, estão a experienciar neste momento, onde talvez estejam a integrar aspectos de vocês que antigamente estavam fraturados, chegaram a uma nova realização, estão a sentir muito mais estáveis. Esta também igualmente pode ser visto como a carta, apesar de ser um 4, isto aqui pode ser visto como 1111, que é um número, dentro da numerologia, é um número mestre, associado com a manifestação, que igualmente costuma estar associado com uma energia feminina, passiva, a energia da manifestação, sobretudo da criação ou idealização dessa criação, por assim dizer. Esse é outro aspecto que vamos eventualmente falar, com o número 11, 22, 33, que são os números mestres, como se dá a criação, o arquiteto e a masterização dessas energias através do processo numerológico. Mas para terem em atenção, se calhar que agora é um momento realmente de manifestar algo, não só uma celebração, mas incluso um novo contrato a nível de trabalho, a nível de casamento, uma união, incluso fazer também pode ser um casamento connosco próprios, né? Quando as duas partes fraturadas de nós mesmos, de consciência, da psique, andaram durante anos e anos, se calhar, divididas, e a pessoa chega a uma certa realização onde finalmente consegue integrar esses aspectos a si mesmo e sentir-se mais completa, mais alinhada com a sua autenticidade e quem é realmente. Pois isto não é só um aspecto exterior, muitas vezes é uma projeção do nosso mundo interior, mas é sobretudo a realização de uma nova criação, um novo nascimento, ou o nascimento dessa ligação, por assim dizer, profunda, que se calhar muitos de vocês peixes estão a viver neste momento, ou anseiam vir a viver num futuro, eventualmente no futuro, né? Este pode ser simplesmente uma idealização, porque isto é fogo, então a transformação é seguir com a sua paixão, com os seus sonhos e realmente ter essa vontade de dar nascimento, de dar princípio a mais estabilidade na sua vida, que vai depender muito da forma como vocês conseguem integrar esses opostos dentro de vocês. E dentro desses opostos não é só a energia masculina e feminina, mas também igualmente poder unir, por assim dizer, a consciência com o inconsciente. E tal como já devem ter visto aquelas imagens do iceberg, né? Nossa parte consciente e a nossa parte inconsciente, já sabem que não é uma coisa que vão facilmente poder integrar. É um processo que se repete ao longo da vida e da consciência, vamos ao inconsciente e eventualmente voltamos com um pedacinho desse inconsciente para trazê-lo à luz da nossa consciência e com isso podermos integrar cada vez mais quem realmente somos. É o caminho de individuação, é o caminho de integração do self, através da observação desses arquétipos, dessas dualidades, dessas polaridades, e com isso poder utilizar a nosso favor para manifestar a nossa realidade e buscar essa tal união divina, essa criação, essa estabilidade que todos realmente querem na vida. Sobretudo a nível
pessoal, mas que depois se reflete no mundo externo igualmente. Para complementar então a situação presente, ok, temos algaes, mas ao contrário, e então pode ser que dentro dessa busca, ou dentro dessa busca de ao querer manifestar, ao querer esse algo novo, essa integração, há certos perigos que não estamos, que as pessoas não estão conscientes, né? Que faz parte também da travessia. Uma pessoa que aventura-se ou que toma um certo risco, é natural haver certos perigos que nem sempre temos a noção quais é que são, né? Então, algaes ao contrário, realmente está aqui a trazer, é algo que não se vê ainda, que está talvez no inconsciente ou ainda por desenvolver-se, por isso que vocês peixes tentem sentir não só não se guiem só pelo aspecto lógico, mas sobretudo pelo vosso aspecto instintivo, né? Pois os peixes no geral têm grandes capacidades instintivas e, tal como dizia, veem coisas que os outros não veem. Agora tem que saber discernir a realidade da ilusão e saber então identificar quais são os verdadeiros perigos desse empreendimento, ou se parte desses perigos realmente são infundados, são parte da amplificação negativa da nossa mente, em que temos um certo medo e vamos estar a criar monstros e demónios e todos os possíveis finais infelizes e dramas que possam existir, né? Então tenham um certo cuidado com a vossa imaginação, por assim dizer, para poderem ver os verdadeiros perigos de certos riscos ou investimentos ou empreendimentos que vocês possam fazer nas vossas vidas, mas sobretudo poder discernir até que ponto estão a exagerar, a amplificar essas sombras ou esses medos que têm em si, né? Para chegarmos a esta situação presente, vamos analisar um bocadinho a energia do passado. Nós temos na energia do passado o Cavaleiro de Pentáculos. Então o Cavaleiro de Pentáculos é o único cavaleiro que realmente não está a mexer-se, não está a fazer nada, só está ali parado a observar. Mas não só está parado a observar, ele está a olhar pelos seus investimentos, está a olhar pela segurança do reino, está a olhar pela preservação, por assim dizer, daquilo que está em desenvolvimento. Então pode parecer, é uma energia de estagnação, estar parado, estar ali, mas que na verdade às vezes é necessário, quer seja para descansar, quer seja para ganhar uma nova visão ou perspectiva, ou simplesmente para deixar o curso das coisas desenvolverem-se naturalmente, tal como quando plantamos coisas e temos que esperar aquele tempo, né, até chegar à altura da colheita. E o Cavaleiro de Pentáculos é realmente essa carta da paciência, né, em que pode parecer que as coisas não estão a avançar, estão ali paradas, mas que pouco a pouco estão a desenvolver-se e podem vir a levar essa tal manifestação, a esse desejo de união divina, de integração ou de novo nascimento, por assim dizer, que possa levar a uma nova forma de experienciar a estabilidade nas suas vidas, quer seja financeira, quer seja amorosa, quer seja de vários aspectos. Pois isto lá está 11-11 e um 4 de paus. Então é essa energia realmente dos novos contratos, celebrações e é subjetivo, né? Pode ser em vários aspectos das vossas vidas. Para complementarmos então a energia do passado e esta energia de paciência, de esperar que as coisas possam desenvolver-se naturalmente, possam fluir, né? Então, para que Peixes possa acompanhar essas correntes ou incluso ir contra essas correntes, né? Depende, cada um de vocês tem a sua missão, tem o seu caminho a seguir. Tentado a sair com muita gente, esta aqui também, que é Hiera. Hiera, que é das colheitas, tal como eu estava a falar, exatamente. Pronto, não podia coincidir melhor, porque realmente ele está à espera, lá está o desenvolvimento de algo de forma natural, né? É preciso ter a paciência para poder, lá está, plantar, esperar, cuidar das coisas, ver como elas crescem e então eventualmente colher os frutos do seu trabalho, por assim dizer, né?
E é nesse aspecto, então, que acho que no passado houve essa energia de estarem a sentir, talvez, que as coisas estão paradas e tal, mas sabiam, se calhar, internamente, talvez sabiam que isso faz parte do processo, faz parte do desenvolvimento natural das coisas e era necessário essa paciência e ligar-se a um aspecto talvez mais profundo de vocês próprios para permitir fluir dentro dessa naturalidade, dentro desse processo, aceitar esse processo. É por isso que às vezes peixes no geral, e muita gente também tem essa para tentar ligar-se à espiritualidade, porque através da espiritualidade a gente nem tudo o que vê é realmente como as coisas são, né? Então há também que ouvir a nossa intuição para então poder ter fé nos procedimentos e que as coisas realmente estão a ir a bom porto, né? Se as pessoas estão a fazer pelo melhor, não quer dizer que não errem, né? Também, ou que as coisas corram como esperadas, mas que tudo tem um sentido, tudo tem uma razão de ser, e ter essa fé em acreditar no processo, pois as correntes da vida, peixe normalmente sabe navegá-las, porque já faz parte do seu próprio instinto e tem que confiar nesse instinto para levar na direção dos seus sonhos, daquilo que quer realmente manifestar na sua vida. Apesar de haver certos perigos, reais ou não, que possam estar pelo caminho, né? Mas faz parte do processo em si, e para isso tem que ter paciência e compreensão para poder integrar essas partes e reconhecer ou chegar a um ponto de estabilidade para poder então manifestar os sonhos. O desafio, temos um 8 de copas. Então o 8 de copas, vocês vão ter que fazer uma certa decisão, uma opção, onde, apesar de se calhar terem, como é que é dizer, já avançaram muito no desenvolvimento emocional e incluso se calhar da vossa espiritualidade, só que se calhar muito disso já não vos serve atualmente. E em vez de ser algo que realmente gostam e querem, veem-se condicionados, veem-se limitados pelas vossas próprias sombras, pelos vossos próprios medos, por certos problemas, se calhar recorrentes, que acontecem na vossa vida, que não vos deixa realmente manifestar. E pronto, e então lá está, esses tais perigos, né? Pode ter a ver com esse tal desafio que muitos de vocês têm a enfrentar, onde têm que fazer uma decisão, onde vão ter que pegar aquilo que realmente querem, aquilo que realmente vos serve, e com isso sacrificar praticamente aquilo que tinham, ou aquilo que vos estava a prender ou limitar, para permitir a continuidade. Isto é, pronto, é um 8, ainda não é o fim do caminho. É também associado com a abundância, mas sobretudo acho que muitos de vocês vão ter uma escolha a fazer, uma escolha emocional ou espiritual, algo que vos liga além de vocês próprios, é algo que incluso pode não ser lógico. Possivelmente vai haver muita gente a criticar-vos ou a dizer-vos que lá está, que estão a sonhar, né? É tal coisa. Mas têm que acreditar em vocês e eventualmente arriscar além das vossas zonas de conforto, porque na verdade não são assim tão confortáveis como às vezes as pessoas querem fazer crer. E com isso fazer essa tal decisão de pegar naquilo que realmente vos vai na alma, aquilo que realmente vocês almejam, aquilo que vocês desejam profundamente, e com isso arriscar-se a seguir caminho em direção ao vosso destino. E esse aí vai ser um grande desafio para muitos peixes, né? Que é o ter que passar aquele umbral além da sua zona de conforto, além daquilo que que já está instaurado, por assim dizer, mas que se calhar já ao longo dos tempos têm vindo a ver que naturalmente vão ter que enfrentar, vão ter que decidir. E nada está escrito, meus amigos. Eu estou a falar, mas quem escreve realmente a vossa história são vocês. Isto aqui não tem nada escrito. Isto aqui, esta runa chama-se Weird, que tem a ver com a rede das possibilidades, com
a rede, pronto, é o Matrix, por assim dizer. Este é o programa do Matrix, onde realmente vocês podem programar e reescrever toda a vossa história, toda a vossa narrativa, quem vocês são, através das decisões que vocês vão fazer, que pronto, para muitos é complicado, porque não, pronto, tem que desenvolver a vossa intuição e a vossa criatividade para poder arriscar além daquilo que vocês conhecem e entrar dentro do campo do desconhecido, que geralmente para os peixes é relativamente fácil. São os peixes que realmente têm a capacidade de poder pronto, desenvolver a sua, pronto, conseguir ir ao fundo do seu inconsciente, desse tal iceberg, né? Conseguem explorar por baixo desse iceberg, ou dentro desse iceberg, se assim for permitido, né? Onde realmente conseguem aceder a coisas. Por isso que outros podem achar que é uma estupidez, não estão a ver o mesmo que peixe está a ver, porque peixe tem uma capacidade de poder realmente viajar dentro do seu inconsciente, por assim dizer, ser levado pelas suas intuições e pelas suas sensações. Normalmente é muito sensitivo, e isso ajudar então a poder revelar ou trazer informações que intuitivas, que não se consegue chegar ao mesmo raciocínio logicamente. E é aí que então vocês peixes realmente podem utilizar isso a vosso favor para poderem navegar dentro dessas profundezas de vocês mesmos e voltar com os tesouros ou as mensagens ou realmente uma forma transformada de vocês, mais ligada com a vossa autenticidade e aquilo que anelam desenvolver nas vossas vidas, né? O foco, o que se encontra aqui na fundação, que é aquilo que realmente é onde a nossa atenção vai, a energia flui. E então é nisto aqui que muitos se calhar estão a focar, estão a direcionar a sua energia, que é no desenvolvimento da sua energia da rainha de paus. E é uma energia de fogo, é uma energia de seguir com as suas paixões, é uma energia de não se importar com o que os outros pensem, porque não está aqui no seu trono, mas está ciente dos seus valores, está ciente do seu poder, é uma pessoa assertiva, sabe dar e receber, mas também não se deixa levar de qualquer maneira pelos demais, pois já é uma pessoa com consciência das suas paixões, como de forma assertiva conseguem falar, conseguem ser mais diplomáticos, incluso, mas sobretudo estarem baixo do seu sol, sabem o seu lugar ao sol, sabem aquilo que desejam, sabem aquilo que querem e têm uma grande intuição. Lá está, temos aqui Solvilo e Perthro. Então temos o Sol e a energia divina feminina, onde realmente tem essa ligação às emoções, à intuição, à espiritualidade e instintivamente seguir no caminho daquilo que sente e não do que os outros talvez dizem ou que não estão a ver, porque essa energia neptuniana de peixes realmente pode ajudar a ganhar uma certa visão e com essa energia da água que já transportam em si, conseguirem regular as chamas da sua paixão para poder encontrar ou adaptar a cada situação que os pode levar em direção ao seu foco, ao seu objetivo, que é realmente o de viver com uma energia mais autêntica, mais enraizados na sua realidade e fazer isso com paixão e com alegria e realmente não se importar com as chamas em si, mas porque sabem que essas chamas são parte da transformação e têm o poder de utilizar a água, as vossas emoções a favor para regular esse fogo ou essa temperatura, né? Tal como tem o fogo, também o podem apagar, que esse, é metafórico, é interno, mas faz parte desse processo, sobretudo ao princípio, onde se dá uma calcinação, onde se dá um início desse fogo e através da água conseguirem dissolverem, depois fazer
esse fogo vai queimar uma parte daquilo que já não é necessário, né? E dentro disso então apagar o fogo, dissolver, para então permitir o processo alquímico de seguir o seu curso. Mas sobretudo tem aqui a energia de fogo e do ar, tem aqui também terra, né? Mas a vossa leitura está equilibrada, tem 2 de fogo, tem 2 de ar, são arcanas menores, então está nas vossas mãos. Isso já vem de uma época de um investimento, de uma paciência, de uma colheita, por assim dizer, e agora estão nesse processo de tentar equilibrar entre os vossos desejos, as vossas paixões e pronto, a integração do vosso self, ou das vossas polaridades, por assim dizer, para se reencontrarem a si próprios e poderem desenvolver de forma saudável. Pois aqui, pronto, o desafio realmente é poderem ver aquilo que não vos está a fazer bem, por melhor que possa parecer, né? E com isso terem a decisão de pegarem no que precisam e seguirem em frente. Lá está, e aqui é um 8, né? Parece que vão estar a regredir, porque na vossa mente, bem, espera aí, deixem acabar aqui, estou com a rainha, depois temos ainda a runa de Notice, que é a das necessidades e das limitações. Então realmente acho que muitos de vocês estão a focar nas suas verdadeiras necessidades e estão a desenvolver a consciência das suas limitações, né? É normal, todos nós temos as nossas limitações, mas não se querem só limitar a viver a sua vida com essas limitações, das quais muitas podem ser infundadas, podem ser medos, podem ser coisas amplificadas pela nossa mente e sobretudo pela nossa imaginação. Então, nesse aspecto, realmente saber discernir esses aspectos para poder separar ou pronto, queimar essa ilusão e poder viver cada vez mais na sua verdade e nos seus sonhos, naquilo que realmente deseja para a sua vida. Pois com isso chegamos à dimensão mental, onde sim há certos bloqueios mentais, mas sobretudo há essa tal taça, né, que foi essa escolha que foi feita, que está na vossa mente, é algo que está recorrente, que está ligado com as vossas emoções, com a vossa espiritualidade e instintos, né, e intuição incluso, mas de certa forma, pelo menos para muitos de vocês, está bloqueada, está sobre o sobrepensar das coisas, criar monstros e inimigos onde se calhar não há, ou então afinal a gente pensa que é um monstro gigante e é uma formiguinha, né? É tudo amplificado através das nossas mentes, e muitos de vocês têm que repor também isso em causa, quais são certas coisas se calhar que têm medo, mas que na verdade não há que ter medo, e são vocês próprios que estão a criar esse medo em vocês e o que vos está a impedir de poder viver de forma mais fluida, mais emotiva, mais ligada com a vossa sensibilidade, a vossa vulnerabilidade também e espiritualidade, para poder permitir a vocês encherem a vossa própria taça, por assim dizer. Isto acho que é o que está na mente de muitos de vocês. Tem necessidade de um novo princípio, algo emocional ou espiritual que vos impulse para a frente em direção aos vossos sonhos ou objetivos, mas por alguma razão sentem-se bloqueados, e esse bloqueio possivelmente vem, lá está, das tais crenças limitativas que temos, mas sobretudo de uma imaginação excessiva que há tendência para dramatizar e de criar problemas ou inimigos onde na realidade não há. E é por isso que é preciso, sobretudo, serem honestos com vocês próprios. Acho que isto aqui é mais um discernir para poderem, lá está, serem mais honestos com vocês próprios e, através dessa honestidade, poderem permitir essa tal transformação que possa vir a dissolver esses bloqueios e vocês a viver realmente mais felizes e mais ligados com as vossas emoções, das quais, pronto, as vossas vulnerabilidades não quer dizer que sejam mais fraquinhos ou mais vulneráveis, né? Mas pelo contrário, é aí que muitos de vocês vão reencontrar as suas forças, pois pronto, é o elemento da água, e o peixe e o peixe, pronto, está no seu elemento, está na água, e então quando os dois coincidem, quando os dois sincronizam, né, realmente torna-se um super poder para vocês poderem desenvolver, não só para poderem regular as vossas emoções e os vossos pensamentos,
mas também com uma certa forma, se calhar espiritual, poderem alinhar-se com o seu propósito, saberem encher a vossa própria taça, saberem como navegar dentro desse mar, pronto, interno, né? Mas também esse mar cósmico energético, qual eu chamo de telesacra, né? Que é esse conjunto do mar onde até nos podemos ver como um peixe ou como uma gota, mas que ao fim e ao cabo somos nós próprios o mar ou parte desse mar, né? E é isso que muitos de vocês, se calhar, têm que ganhar uma certa realização para poderem ver além só do peixinho ou só da gota, mas sim integrarem todo esse aspecto e reconhecer o vosso poder para não se deixarem levar só pela imaginação, os medos e as mentiras que possam estar a criar, vocês próprios a criar em vocês mesmos, né? Que tem uma capacidade tão imaginativa e tão profunda que naturalmente pode haver uma certa confusão com o que é a realidade e o que é imaginado. Mas pronto, acho que isto está a levar aqui ao futuro recente, onde temos uma arcana maior, que é a arcana de Escorpio, a arcana da morte. Ai, terrível. Terrível não, isto é brincadeira, porque não é porque há uma morte que significa uma morte. Muita gente não entende tarô, não entende estas cartas. Mas isto aqui basicamente é uma transição. É aquilo que vocês foram e aquilo que vão ser. Mas enquanto estão aí no meio dessa transição, pronto, é o enfrentar as suas sombras, é o enfrentar a si mesmos. É por isso que vão precisar de ser bastante honestos com vocês próprios para poderem alinhar com o vosso verdadeiro propósito, porque é uma fase de transição onde realmente estão a ser chamados a atenção para deixar para trás algo que vos tem estado a fazer mal emocionalmente, espiritualmente, pronto, em vários aspectos da vida, né? Que ainda, pronto, que está nas vossas mãos realmente poder desenvolver, estão num processo de criação, e para isso utilizar essa imaginação vossa e a vossa capacidade de aceder ao vosso subconsciente e inconsciente para poderem manifestar a melhor vida possível para vocês, em alinhamento com o vosso propósito, e para isso têm que ser honestos com vocês próprios. Por isso é normal haver uma transição. A transição nem sempre é fácil, né? Aliás, normalmente lá está, é uma morte, porque a pessoa tem que deixar aquilo que era para poder vir a ser aquilo que vai ser, né? E isso implica sofrimento, implica luto, implica a dissolução daquilo que pensávamos que era, para podermos então entrar numa vertente de um próximo capítulo mais autêntico, mais verdadeiro. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, para muitos de vocês podem vir a sentir como que uma estagnação. É como se essa transição não está a acontecer, e talvez não aconteça enquanto vocês não decidem ou não permitem essa tal transformação do acesso à vossa vulnerabilidade, sensibilidade, instinto, espiritualidade, tudo isso que tenho estado a falar até agora. Então é um período, sim, de transição, mas muitos de vocês acho que vão se sentir bloqueados, não só a nível da vossa mente, mas literalmente nas vossas vidas, estagnados, como se cada dia é uma repetição do outro dia, e apesar de vocês serem criativos e sensitivos, têm dificuldades realmente em ver as vossas vidas andar para a frente, por mais paciência que tenham tido no passado, mas igualmente não estão a ver o desenvolvimento e os resultados que se calhar queriam nas vossas vidas. E então há algo que vocês vão ter que desbloquear, vão ter uma decisão difícil a ter que fazer para poderem optar em vocês. Vão ter que escolher vocês primeiro para poder então desenvolver e dissolver a parte desse ego, desse bloqueio que está do passado, e então permitir que essa transição possa acontecer. É como estar preso dentro da sua própria crisálida. Vocês já iniciaram, ou pelo menos muitos de vocês talvez já iniciaram esse processo de transformação, só que agora sentem-se ali dentro da crisálida, parados, bloqueados. Estão no meio de uma transição, já não são o que eram, mas ainda não são o que vão ser, nem sabem bem aquilo que vai ser, aquilo que vai se desenvolver, né? Então realmente é uma situação um bocado complicada, né? Porque a pessoa sente-se estagnada e pode levar a muitos sentimentos e imaginação, né?
negativa, de pronto, de desenvolver capacidades mais pessimistas, ver drama em todo lado, exagerar pronto, mais do que o que deveria ser e amplificar todos esses medos, esses demónios, essas partes negativas e emoções intensas que a pessoa possa ter, sobretudo quem às vezes entra mais numa vertente espiritual ou começa a acreditar nessas coisas espirituais, muitas vezes ao princípio ganha medo desse tipo de coisas, porque por um lado não quer acreditar, mas depois até acredita, mas quanto mais acredita, mais medo tem tendência dessas coisas, porque simplesmente não se entende. E ao não entender, o humano tem sempre medo daquilo que desconhece. E é por isso que, naturalmente, as pessoas acabam por não permitir esses processos de transição ou de transformação, muitas vezes por causa do medo e de amplificar esses medos através da sua imaginação, por simplesmente por um lado não saberem, que é a parte lógica, mas aqui o conselho realmente não é seguirem tanto a parte lógica, mas sim o vosso instinto, algo ao qual tão sensíveis, pois é aí que talvez venham encontrar como dissolver além desta limitação, desta transição que parece estar ali estagnada, né? Mas que possivelmente está em desenvolvimento, mas pronto, se calhar de forma muito lenta e que pode tardar bastante tempo, e é aí que leva a esse tal pessimismo, ou possa fomentar uma mentalidade pessimista, né? Por isso tem um certo cuidado com isso, tem que aprender também a deixar ir, a deixar fluir as coisas, tem que ver o que é que vos está a bloquear para permitir esse desbloqueio, senão vão estar a viver dentro desse pântano interno, assim dizer, esse peixe não está a conseguir respirar, não está a conseguir nadar livremente, porque na verdade não está no mar eterno, não está no mar de si mesmo, mas sim está num pântanozinho ali limitado, e se calhar vem uma seca e aquilo fica mais pequenino, e depois já chove, já alastra, mas a água está turva e não consegue ver clara, e então já imagina todos os piores cenários para a sua vida, sem realmente ser real. É simplesmente uma visão limitada da existência, e com isso então poder arranjar formas de dar um salto de fé e ao permitir dissolver então esse bloqueio e seguir em frente. Depois vemos então que em relação ao futuro distante, isto é o futuro mais próximo, onde muitos de vocês se calhar vão se aperceber disso, ou desses tais bloqueios que vos estão a impedir de continuar a vossa transformação interna, mas que talvez não, tudo tem um sentido, e então primeiro tem que ganhar essa consciencialização para permitir o processo de transformação. Enquanto não ganham essa consciência, naturalmente vão viver nesse limbo, dentro desse casulo, dessa crisálida ou desse tal pântano, como eu estava a falar, né? Eventualmente, a longo prazo, vamos ver aqui, se calhar, uma visão de cima, onde vocês vão estar mais cientes de todas as vossas responsabilidades, onde é que a vossa energia anda dispersa por entre as correntes da vida, né? Mas com isso também ganhar também uma certa visão, a ver onde é que vocês estão a exagerar, por assim dizer, onde é que estão ligados a muitas coisas que se calhar só vos pesam, só vos traz essa dualidade entre a proteção e entre os perigos, né, da vida. E com isso então, apesar de se calhar haver bastante trabalho pela frente e sentirem-se sobrecarregados até, têm que ver quais são os vossos verdadeiros propósitos, e com isso poder discernir quais é que realmente vos servem, quais é que não vos servem. Novamente tem a ver com escolhas, tem a ver com escolher o que é melhor para vocês, e não se guiar só pelo hábito ou o que os outros dizem, etc., mas conseguir ver um bocadinho de cima, com o olho de Odin, com o olho dos deuses, ainda por cima que também tem os seus 2 corvos ali, para poder ver ou ter uma visão de cima, esta tal rede, né, que é o tal Weird, tal Matrix, a tal rede das possibilidades. E então realmente isto, ok, já estou a ver, porque muitos de vocês, lá está, acho que vão ganhar essa tal visão de cima,
realmente como se estivessem no plano astral. E se calhar literalmente alguns de vocês vão poder viver isso, né? Em poderem fazer uma certa projeção astral para ver a vossa vida de cima. Mas mesmo que não seja algo esotérico tal como a projeção astral, só mentalmente, através da vossa imaginação, utilizar isso a vosso favor para ver-vos como pronto, dentro de uma história, dentro de um filme, dentro de uma novela, ou que queiram imaginar, basicamente. Mas terem noção do vosso poder. Vocês são deuses, vocês são Odin. Agora podem estar com certas limitações, mas têm uma visão de cima realmente em como poder ligar-se, conectar-se a essa rede da vida e com ela nutri-la, alimentá-la, mas saber quais realmente são os pontos que vocês querem focar. Por isso, novamente, vai levar às tais decisões que têm que fazer, mas essas decisões acho que já vão ser feitas se vocês utilizarem a vossa capacidade imaginativa e o vosso poder sensitivo. Acho que realmente vão poder ver com paixão uma nova visão, além dos vossos medos, além das vossas limitações e certos perigos que possam estar pela frente, mas sim ter noção do vosso poder, que estão a cada momento, a cada passo estão protegidos, que nada acontece por acaso e que têm a capacidade de realmente poder ver esse tal Matrix. É como o despertar do Neo, né, no filme, onde realmente podem ver esse Matrix e poder ver então o que é que pronto, podem fazer, né? Está nas vossas mãos de escrever a vossa narrativa, está no vosso poder de poder seguir com as vossas paixões, mas também igualmente decidir quais frutos realmente, ou quais sementes, quais coisas que realmente vale a pena desenvolver, porque senão vão se ver sobrecarregados, vão se ver restringidos e bloqueados pelas responsabilidades, pelos afazeres, por as cargas que vocês estão ligados, que vocês carregam e que muitas delas, se calhar, não vos estão a ajudar a realmente poder progredir, poder ir em direção aos vossos sonhos e aos vossos objetivos. E isso já não é só de agora, mas como já vem de forma hereditária. Não sei se são os vossos pais, os vossos avós, ou incluso vocês em vidas passadas, onde já desenvolveram isto, mas se calhar vêm-se limitados, vêm-se condicionados, vêm-se bloqueados por mil e uma coisas que faz parte desta rede, né? E basicamente é vocês aprenderem a navegar dentro dessas redes, verem de onde vos levam as correntes da vida, né? Sobretudo para um peixe, e instintivamente podem eventualmente ver por onde essas correntes vos levam, mas incluso por vezes ter que ir contra a corrente ou fazer coisas diferentes dos demais para viverem a vossa verdade, para poderem cada vez mais ligarem-se ao vosso self, à vossa parte de Deus, né, dentro de vocês, ao vosso poder interno divino, que vos ajuda a fazer o fecho de um ciclo, por assim dizer, a completar esta transição, pois vai requerer criatividade, vai requerer vocês ligarem-se à vossa individualidade também, à vossa capacidade de reconhecimento do vosso poder interno e seguir com as vossas paixões e realmente tomar uma ação para poderem equilibrar essas emoções e dissolver os vossos bloqueios, mas sobretudo lá está, terminar esse ciclo de transformação onde eventualmente no seu fim pronto, vão ver os problemas que já podem vir já da relação kármica e ancestral através da psicogenealogia, os ecos, né, dos nossos antepassados até hoje em dia, como vos estão a afetar, mas igualmente reconhecer o vosso poder, sobretudo, além das vossas limitações, além das vossas responsabilidades, ou além desse tal Matrix ao qual estamos ligados, quer queremos, quer não, né? Mas sobretudo ter a noção de que vocês são os criadores da vossa vida. Vocês estão interligados, mas não deixam de ser os criadores ou co-criadores disso, e só aí é que então talvez ganhem a noção de como poder passar esse umbral, esse limite, ou esse boss que vos tem tentado, é o boss fight, né? Um bocado que isso tem a ver depois com a jornada do herói. Não vou aprofundar muito nesse tema, mas isto é a descida ao vosso inconsciente, por assim dizer, para poder lutar contra vocês próprios, contra a vossa sombra, contra aquilo que mais têm medo, por assim dizer, para então aperceberem-se do vosso verdadeiro poder e então tomarem uma decisão de poder
pronto, de fazer as coisas diferente ou simplesmente integrar essa parte sombra em vocês e permitir a transformação, que é realmente todo o processo evolutivo da alma, né? No meio ambiente vai haver muita energia vocês vão ter que defender os vossos ideais. Vocês estão a ganhar consciência do vosso poder e do vosso valor e certamente vai haver muita gente que vai estar contra vocês, por alguma razão. Ou porque as vossas ideias não são convencionais, ou porque vocês são malucos, e que isto não funciona assim, e lá lá lá, e lá lá lá, e então vocês têm que estar conscientes do vosso valor, das vossas crenças, do vosso sistema de crenças e limitações, onde é que vocês estão a exagerar nessa fatalidade, nesse drama, nesse medo, e com isso assumir a energia da rainha de paus e de forma assertiva defender a sua posição. E nem precisa defender, é simplesmente ser, é simplesmente estar ali firme, com dignidade, com integridade. Não, isto sou eu, isto é o que acredito, este já reconhece o meu poder. Só que isto, pronto, não quer dizer que sejam vocês. Este aqui vai ser a energia do meio ambiente. Então, mas eu vejo muito como é um 7 de paus. O 7 de paus tem a ver com um certo conflito e tem a ver com o defender o seu território. E então, é por isso que eu digo que possivelmente vão ser atacados por outras pessoas ou por situações, né, onde vão estar a tentar derrubar-vos e derrubar os vossos sonhos. Novamente, ainda precisa estar associado com um 7, que é a energia neptuniana. Então, se vocês têm sonhos, se vocês têm objetivos, por mais ilusórios que possam ser, vocês vão ter que passar por esse processo, sim, de discernir a verdade da ilusão, mas dentro da verdade, daquilo que podem criar e desenvolver nos vossos sonhos, eu acho que muita gente não vos vai entender. Mas vocês, na verdade, não têm que depender dessa validação dos outros para poderem seguir em frente com os vossos objetivos, com os vossos sonhos. É por isso que no meio ambiente vai-vos pôr à prova. Será que realmente acreditas nisso? Será que realmente queres? Será que queres realmente, né? E é então aí que as pessoas vão ter que estar conscientes de si próprios, do seu valor e manter-se firmes dentro da sua verdade, dentro da sua realidade, pronto, daquilo que transportam de dentro e que expressam para fora, independentemente do que os outros estão a dizer. Ou pensem, né? Pá, se as outras pessoas até são exemplos, né? A gente até pode assumir isso como conselhos e depois não quer dizer que a gente faça ou cumpra ou siga as suas palavras, né? Mas muitas vezes aqueles que criticam são aqueles que não fazem nada. Não é? Uma pessoa que faz as coisas não tem tempo para estar a criticar ou julgar os demais, muitas vezes. E pronto, também depende, porque muitas pessoas têm uma tendência, às vezes, para a autocrítica e depois acaba por refletir-se também no exterior, né? Então também tem a ver com a própria autossabotagem ou autolimitação que as pessoas fazem a si mesmas. E depois, ao não integrar esses aspectos sombras de si, projetam sobre os demais. Então não quer dizer que o problema sejam vocês, às vezes o problema é que as pessoas nem acreditam nelas, nem acreditam em nada além delas ou algo mais divino ou no seu próprio poder interno, para poder fazer com que as coisas aconteçam, que possam criar algo inesperado, algo inovador, algo criativo, realmente emocional ou espiritual, realmente que traga algo para a vida das pessoas. E então por isso vão ter que ter consciência, né, que vão ter que enfrentar essas pessoas ou essas situações onde não vão vos dar mérito, não vão vos dar o valor ou o reconhecimento que se calhar gostariam de ter. Mas na verdade, se vocês estiverem a viver a vossa verdade e tiverem consciência do vosso poder, não vai importar, palavras de burro não chegam ao céu, né? A tal história. E não quer dizer que sejam burros, é que simplesmente não estão a viver a vossa verdade. Não podem a vossa verdade não pode ser limitada com o que outros estejam a pensar, né? Então vocês se querem tornar-se, sair desta crisálida, né? Se calhar há mais pessoas dentro dessa crisálida, mas elas não acreditam que vão ter asas. Deve estar maluco, então, agora vais sair daqui com asas. Deve estar a pensar que isto é assim, né? Pá, isso que vocês se acreditarem realmente em vocês e passarem por este processo, que vai ser um bocado complicado, né? Mas que vão ter que fazer tais decisões para poder ligar algo mais profundo, integrar algo que vos falta ainda integrar, que já tem vindo de desenvolvimento.
aí vão poder então concluir esta etapa de transição e de integração do vosso ser, onde passam da larva para a mariposa, para a borboleta. E então, para isso, pronto, não podem depender das palavras do demais, senão nunca vão conseguir sair ou desbloquear esta energia, né? Vão estar constantemente ali dentro da crisálida, porque todos estão dentro de uma crisálida, e então é natural estarmos dentro da crisálida, e há outros aí a rastejar, há muitos por aí a rastejarem também, e esse aqui é o normal, né? Aqui é o normal, há alguns que voam, mas isso aí não é para mim, não. Né? E então realmente é o acreditar em si, acreditar que isso é possível para poder permitir esse processo de transformação, onde realmente vão poder ativar essa crisálida, onde onde vocês possam estar a viver esse casulo e continuar a reação necessária para terminar esta transformação, esta transmutação dentro da vossa nova iteração, que pelos vistos é alguém realmente próxima a Deus. Ou pode vir a ser próxima a Deus. É alguém que tem a consciência em si do seu poder pessoal. Não quer dizer que acreditem em Deus, mas acreditem na natureza das coisas. Que a nossa própria natureza humana é divina. Vamos dizer as coisas como são, é divina. As pessoas, tudo tem uma razão de ser, sim, mas é como se fosse, se formos a ver, é uma magia, né? É um milagre da vida, é incrível. E aí então realmente muitos de vocês peixes podem conseguir despertar a uma nova iteração de vocês, onde podem ver que são magos, alquimistas, são os deuses criadores da vossa própria realidade, do vosso próprio Matrix, independentemente das ligações que possam ter, porque vão conseguir ter essa tal visão da realidade, além dos sonhos, além dos medos, que realmente vai-vos permitir ter uma visão de cima. Mas enquanto andarem a rastejar ou presos dentro dessa crisálida, dificilmente vão conseguir passar além disso, né? É por isso que isto é um chamamento a continuar com essa transformação que possivelmente já começou com os vossos antepassados, já tem vindo a desenvolver-se e que agora está a chegar a um culminar, onde vão ter que fazer decisões importantes nas vossas vidas para permitir essa transição, terminar com essa transformação e realmente ligar-vos a algo realmente profundo, espiritual. Pode ser, cada pessoa é diferente, né? Mas realmente muitos de vocês podem vir a desenvolver capacidades extrasensoriais, podem desenvolver habilidades e interpretações que podem ajudar a outros, leituras, curas, limpezas energéticas. Independentemente disso, porque isso tudo tem estado bastante em desenvolvimento e não é só uma questão de acreditar, é que pouco a pouco estamos a ver que as coisas funcionam e as pessoas realmente encontram mais propósito e mais ligação consigo próprias e com a energia que todos nós somos premiados, né? Mas como perdemos essa ideia da magia, tudo tem uma razão de ser, tudo é lógico, tudo é não sei o quê, distanciamos-nos dessa fantasia, dessa imaginação. E então acabamos por viver, utilizamos essa imaginação e essa fantasia para criar ilusões em vez de realmente tentar fomentar a realidade e manifestá-la na realidade, né? Na vida, manifestar parte dessa magia que nós transportamos em nós nessa realidade, nem que seja uma obra de ficção, né? Nem que seja um quadro, algo surreal, né? Mas algo que realmente é uma expressão da vossa alma, uma expressão da mensagem da vossa missão interna, quer acreditem, quer não, mas sobretudo é esse desenvolver da personalidade, da sua capacidade de ligação a algo além de vocês próprios a nível físico. É realmente uma experiência transpessoal que acho que muitos de vocês peixes podem vir a viver, e tudo isso não graças àquilo que vivem no exterior, mas sobretudo aquilo que conseguem viver no interior e aquilo que conseguem perceber-se para permitir esta transição de ocorrer. E por isso, muita gente não vos vai entender. É natural, não vos vai entender, porque, mas vão ver um raio de luz
lá está, vai haver um raio de luz, literalmente, da gás, que é uma luz por entre as nuvens negras, né? Aquele raio de luz que atravessa as nuvens negras, é uma certa claridade que vai acontecer no meio desta escuridão toda. Então pode ser que haja tempestades, haja muita gente contra vocês a nível que esta é a dimensão do ambiente exterior, mas se estiverem convictos dos vossos valores e de quem são realmente, não se vão importar com o que os outros digam, porque vão estar a viver na vossa verdade e autenticidade. E para isso, têm que manter-se íntegros e persistentes dentro do desenvolvimento pessoal, mesmo que outros não estejam a ver as coisas da mesma forma que vocês. Mas não é eliminar em parte essa dúvida, pois realmente ninguém viveu a vossa vida e estão a chegar a um ponto onde vão ter que deixar de se preocupar tanto com o que os outros pensam, mas sim realmente filtrar aquilo que vocês pensam e discernir entre a realidade e a ilusão para utilizar a vossa capacidade imaginativa e sensitiva para produzir, para criar a vossa vida como realmente co-criadores em ligação quase direta com uma vontade divina que talvez alguns de vocês se sintam impulsionados a seguir, né? E pronto, não seguiem pelas palavras dos demais, cada um tem a sua narrativa, não quer dizer que seja boa ou que seja má, é simplesmente o que é, mas dentro disso aprendam, libertem-se dos julgamentos dos demais e vivam a vossa verdade. A nível emocional, temos então um fim de ciclo, isto é uma arcana maior que é o mundo, e realmente é a compleção de uma etapa. Então houve aqui, lá está, a tal paciência, a tal colheita, o desenvolvimento. Há todo um processo bastante complicado para poder chegarmos aqui a esta crisálida, né? Onde estão aí estagnados dentro e vão ter que assumir a sua verdade e a sua integridade e o seu valor pessoal e as suas paixões para poderem libertar do que é que os outros pensam e alinharem com o vosso propósito. E vai depender, então lá está, estamos a chegar a uma fase que é um final de um ciclo grande que vocês já têm passado durante anos e anos, possivelmente 9, 8 anos, não sei, podem rever se calhar o que é que vos aconteceu ao longo dos últimos 8 anos, por exemplo, que deve estar possivelmente a repercutir-se na vossa realidade e na vossa dimensão emotiva atualmente. Há o sentido de compleção, é um final de uma história, não é só um capítulo, é literalmente o desfecho de um livro. Agora, se é um volume 2, 3 ou 4, isso é com vocês, está nas vossas mãos. Mas realmente, a nível emocional, está esse final que está a acontecer, onde aconteça o que acontecer, vai ser realmente um momento de compleção, que pode ser um bocado turbulento, sim, mas que realmente tem a ver com a libertação de aquilo que tem que ser libertado, chegar ao fim de uma etapa e pronto, é isto, aconteceu isto e é o que é. Não há nem para aqui nem para ali, podem inventar, podem exagerar, podem imaginar além disso, mas o que é o que é. E então é realmente uma resposta em questão de todos esses valores e toda essa história que vocês tiveram que passar para poderem ver o quanto maturaram emocionalmente e agora com essa sabedoria, com esse conhecimento, poderem utilizar isso a vosso favor para as vossas intenções, para criarem a vossa vida mais alinhada com o vosso propósito divino. Lagos. Lagos, que é a energia da renovação, da purificação, é uma fênix, mas de água, basicamente. Então muitos de vocês, peixes, não só estão a ser peixes, como igualmente estão a ser a fênix de água que renasce dos seus próprios abismos, por assim dizer. É o permitir emocionalmente, lá está, de ver esse feixe, né? O final desse tal livro, né, dessa tal história, e estão prestes a começar a escrever o vosso próximo volume, agora se calhar mais alinhados com o vosso propósito divino, mas sobretudo acho que muitos de vocês permitiram-se
a limpar, a purificar, tem sido se calhar um processo muito demorado e pronto, e o que acaba por ser complicado, porque leva a frustração, leva a decepção, leva a pessimismo, leva a criar, nós próprios criamos ainda mais sofrimento do que aquilo que deveríamos viver, como Seneca dizia, que criamos mais monstros na nossa cabeça que na realidade, mas também que não sofram antes do tempo, basicamente. Muitas vezes sabemos que estão coisas ao fins por acontecer e antes dele acontecer já estamos a imaginar todas as situações piores e isso tudo, não é? E pronto, é uma forma de utilizar a imaginação. Mas realmente acho que muitos de vocês teriam mais proveito se, em vez de utilizar a imaginação para criar histórias de terror na vossa vida, por assim dizer, né? E que leva a limitações, a paralisias, a realmente poder utilizar essa imaginação a favor e desenvolver uma forma renovada de vocês mesmos, mais purificada, mais limpa, mais rejuvenescida como é que se diz? Uma ressurreição, por assim dizer, que possam ter em vocês. É tal como eu estava a dizer ainda há um bocado de Neo, ele teve que morrer para poder renascer como o escolhido, né? Como aquele que já consegue ver o Matrix, consegue ver qual o seu papel dentro desta trama, desta história, e não se limitar com as ilusões, com esse pessimismo, com o ficar dentro daquele casulo. Este é o Matrix, olha. Incluso este aqui, o tal casulo, é quando lá está, vive a ilusão, mas afinal está ali preso dentro daquela cápsula, né? Onde está a viver afinal uma vida virtual, a viver uma vida limitada que não é a realidade, né? E então criem a vossa realidade, criem a vossa capacidade. Mas agora é que eu vi que realmente muitos de vocês peixes vão passar basicamente pela história do Matrix, por assim dizer, né? Vão passar por essa etapa de ter que deixar algo para trás, né? Para poderem despertar desse casulo, desse bloqueio de onde estão, para então poder eventualmente chegar ao ponto onde vocês vão poder renascer. Primeiro se calhar vai ter essa parte emocional, né, do renascimento, da limpeza, do fecho desses ciclos, para então poderem renascer como o escolhido, como essa pessoa que consegue ver de cima e saber também o seu papel, né? Independentemente do que os outros possam pensar, pois muitos deles lá está, se a gente seguir essa narrativa do Matrix, são os bots, né? As pessoas que já estão condicionadas pelo sistema, pelas suas crenças, e então nem neles próprios acreditam, quanto mais agora estarem a acreditar nas coisas ilusórias ou fantásticas que vocês possam estar a comunicar, né? Lá está, e isto tem muitas vertentes, pode ser na literatura, pode ser na criatividade, pode ser na vossa forma de ser, pode ser sobre várias formas de poderem comunicar ao exterior a vossa forma de ser, mas sobretudo lá está, há aí essa energia no exterior de uma certa repressão ou não reconhecimento e validação do que vocês são, mas de certa forma acho que muitos de vocês não vão estar a ligar a isso porque já têm esse tal raio de luz que vos ilumina, que vos leva no sentido da vossa limpeza, renovação, porque realmente o que importa é poder transformar-vos e eventualmente poder voar além das vossas limitações. Por isso falava aqui também da Fênix, né? A Fênix da água. Mas pronto, podemos então concluir esta fase da Cruz Céltica. Chegamos então à resolução, ao conselho final, e realmente muitos de vocês vão ser chamados a poder seguir no vosso propósito. Vai haver um chamamento, que isto é o julgamento. E o julgamento, por cima que esta carta está associada com as valquírias, as que guiam os guerreiros até Valhalla, até ao paraíso dos guerreiros, né?
Então todos aqueles que têm estado nessa luta contra eles próprios, ou emocional, ou espiritual, nesse processo de desenvolvimento para poder conectar-se a algo mais divino que transportam dentro deles, mas têm-se visto se calhar limitados pelo mundo exterior, né? Pela forma como os outros não acreditam ou não dão apoio a essas crenças, né? A pessoa não pode limitar-se só com isso. Mas tudo isso para chegar a essa coisa em que vai haver um chamamento realmente, onde há, os guerreiros basicamente vão ser chamados a, a embarcar basicamente nesta guerra espiritual que está a acontecer atualmente. Muitos de vocês, pô, isto realmente... É o que eu digo, tal qual o Matrix, muitos de vocês vão estar a ser chamados, podem ver este aqui, esta Valkyria, como sendo, por exemplo, Morpheus. É como se fosse Morpheus a poder levar-vos a levar a Alice ao País das Maravilhas, por assim dizer. Mas passa pelas dificuldades, passa por, lá está, isto é uma guerra espiritual que está a acontecer. E muita gente prefere ficar distraída ou em casa, enquanto que sente que poderia estar a fazer mais por si e pela vida. Então peixes têm uma força espiritual que muita gente não entende, que realmente são pessoas muito profundas e sensitivas, que inclusive têm acesso a poderem explorar o seu inconsciente de uma forma inovadora, por assim dizer. Que, por causa da sua capacidade neptuniana e de imaginação, que os leva realmente a poderem ver as coisas de cima, mas saber o seu papel nelas e como podem ajudar a desenvolver isso, né? Mas a nível da resolução ou da solução, por assim dizer, muitos de vocês vão ser chamados para entrar nesta guerra espiritual que está a acontecer atualmente, né? Muitos de vocês, se calhar, já têm visto os sinais. Muitos de vocês, se calhar, já os vossos antepassados, incluso, podem fazer parte já desse Valhalla. Mas, sobretudo, vai haver esse tal despertar. Muitos de vocês vão ter a oportunidade de poder aceitar, né, de poder seguir em frente, não se deixarem adormecer dentro de, se calhar, das zonas de conforto que não são assim tão confortáveis, mas sim permitirem essa renovação para poder terem as vossas asas, para poderem ser o neo, o anel, né? Isto é só uma ideia, né? É só um arquétipo, é só uma ideologia, mas sobretudo serem o anel da vossa própria narrativa. Mas sem dúvidas acho que vai haver esse tal chamamento, esse the calling, como se chama, né? Em que as pessoas vão ser chamadas a poderem despertar. Nem todas vão aceitar, né? Se calhar algumas vão preferir rastejar, outras vão preferir estar dentro do seu casulo, nessa jaula dourada, né? Como também costumo chamar às vezes, mas muitos, alguns pelo menos de vocês, vão realmente poder transformar além da crisálida e realmente verem o vosso poder, o poder que têm, né? E com isso terminar com esses ciclos e saírem renovados, né? Como a fênix de água, que então podem embarcar com outros que já estão nessa batalha, né? Mas que possam embarcar com outros nessa guerra espiritual que está a acontecer, onde os anjos e aqui as valquírias estão a ajudar a direcionar nesse caminho, a dar os indícios para poder seguir em frente. Então não duvidem da vossa intuição, não duvidem das vossas sensações, mas sim duvidem do vosso meio ambiente. Não quer dizer que não tenham confiança, né? Porque as coisas não acontecem contra nós, mas sim por nós. Mas vai haver indícios, possivelmente, das coisas não estarem a funcionar bem, por assim dizer, mas que faz parte do processo, porque é realmente para testar um teste de fé, por assim dizer. Se vocês acreditam realmente em vocês e nos vossos poderes, então vão ter que
fazer as coisas com fé, tal qual como Neo teve que fazer, que o oráculo chegou-lhe a dizer, né, que ia ter uma decisão a fazer e que essa decisão iria determinar a vida de Morfeus. Né? Algo assim parecido. E quando chegou o momento, né, quando Morfeus tinha sido apanhado pelos agentes, Neo teve que decidir pronto, fazer o que ninguém fez. Fazer o que ninguém fez e que toda a gente pensava, então, mas isto é doideira, né? Isto é uma maluqueira autêntica. Mas isto nunca foi feito. E exatamente por isso, com quem esta história ressoar, realmente vão poder ver, vão conseguir ver além das limitações dos demais, né? Não quer dizer que a gente seja mais que eles. Não, simplesmente é uma visão diferente e trazer essa visão para o mundo, mas não só trazer essa visão para o mundo, há um percurso a fazer, né? Daí então já no filme vê-se que o Neo teve que fazer essa tal decisão, né? Então o Morfeus está perdido, não, depende, está nas nossas mãos de poder modificar isso, né? Agora, se a gente se guiar pelo que as pessoas dizem, que isto é uma maluqueira, a gente então realmente está condenado, não vai acontecer nada. Mas é aí que a pessoa vai ter que ter noção da sua, pronto, não só do seu poder pessoal, porque vai ter também noção das suas limitações, né? Mas sobretudo vai acreditar em algo além de si próprio, né? Como essa mensagem do oráculo que vai dizer que realmente vai ter uma decisão a fazer, e essa decisão vai determinar a consecução dos acontecimentos, dos quais salvar Morfeus, mas também foi o que levou Neo à sua morte e ao seu renascimento. Então aí como o escolhido, ou a escolhida, né? Então, nunca pensei que esta leitura fosse levar realmente à história do Matrix, tal e qual que muitos de vocês peixes vão se calhar atravessar ao longo dos próximos 6 meses ou um ano, onde vai haver algo, pronto, à vossa maneira, não vai ser o Matrix, obviamente isso é uma história, mas pronto, baseada em aspectos da vida real, pronto, que podemos identificar com aspectos da vida real e que realmente tem a ver com esse percurso, né, de transformação que muita gente não, pronto, ou não aceita, como digo, ou ficam a rastejar, ou ficam dentro da sua jaula dourada, ou eventualmente arriscam-se, né, além das suas próprias limitações para poder desenvolver-se, entender se calhar como é que esses ciclos funcionam, permitir essa tal renovação que os vai levar a terem essa visão de cima, terem essa visão íntegra de ligação com com o Matrix, ou com o que eu chamo de Tala Sacra, que é o mar cósmico, né, que navegamos, mas normalmente de forma energética, né, não é só, vários aspectos, porque no aspecto físico acaba por ser um manifesto do energético, mas sobretudo ganharem essa visão que vai vos permitir entrar nessa guerra divina que está a acontecer atualmente entre as forças das polaridades que estão em ação e que já têm vindo a desenvolver já há bastante tempo, né? Ok. Realmente, para complementar então aqui a Valkyrie, aqui o julgamento, temos Uruz, que é o potencial inato. Então quer dizer que além de novamente é o Matrix, há o potencial inato aqui, a decisão que Neo teve que fazer, ele ainda, ele sabia que ele não era o escolhido, mas mesmo assim foi lá, arriscou-se a fazer aquilo que ninguém se atrevia a fazer. E com isso, teve que sacrificar-se, né, para poder renascer como quem, com o seu poder. E esse poder é algo que está ainda adormecido, e para quem então embarcar nessa aventura divina, quem seguir esse tal chamamento, quem seguir os tais sinais dos anjos, ou das valquírias, ou desses tais símbolos do dia a dia, que realmente vão vos estar a levar neste percurso que é o
um caminho divino. Eu vejo isto aqui muito um caminho divino, caminho realmente da libertação, onde muitos vão poder participar a equilibrar as energias da Terra e a desenvolver o consciente coletivo através da integração do inconsciente coletivo e o reconhecimento dos nossos aspectos sombra, que muitas vezes nos mantêm, né, presos então nestas ideologias, nestas jaulas douradas, mas que realmente não estamos a ser, a expressar todo o nosso potencial mais profundo. Uou, está aqui. Pois emocionei-me assim um bocadinho aqui a ler isto, pois realmente já tenho visto isto aqui já há mais anos a desenvolver-se, pronto, em várias pessoas que têm vindo a despertar, mas pelos vistos muitos de vocês peixes vão ter pronto, a oportunidade de pronto, e vocês são como é que é dizer, a energia de peixe ou o arquétipo peixe, e as pessoas abençoadas com a energia de peixe como dominante realmente são como é que é dizer, elementos muito fortes dentro desta guerra. Se a gente também analisar em termos de filmes, por exemplo, Tolkien no Senhor dos Anéis, né, no Fim das Duas Torres, tudo parecia perdido. São um grupozito de pessoas que tentaram marcar a diferença, mas através das suas aventuras, quando foram a ver vários clãs, vários grupos, né? O Andor e os elfos e os entes, aquelas árvores, né? Todos eles então juntaram-se para essa batalha, para essa guerra. Pronto, aí há essa história no filme, mas aqui é mais em termos, não é uma guerra em si, está a acontecer guerras mundiais, mas sim é uma projeção da falta de integração das sombras da nossa psique, e sobretudo por causa de líderes psicopatas, vamos dizer as coisas como são, né? Que realmente psicopatas que não têm esse nível de integração e vivem pelos programas, vivem pelo Matrix em si. E nós temos a possibilidade de poder reformular isso tudo ao sermos mais autênticos e ir além destas jaulas douradas ilusórias que fomos criando, né? Que tem o seu aspecto hereditário, é natural, mas sobretudo podemos aprender da história. Acho que era o nome de Chomsky, não era, que dizia que aprendemos da história e que não aprendemos da história, né? Mas acho que hoje em dia estamos a chegar realmente a um ponto onde muita gente está-se a perceber de muita coisa incluso que vive, pronto, que não é visto diretamente, né? Mas é sentido e é desenvolvido, e através disso realmente poder descobrir os seus talentos e poderes inatos, por assim dizer, para poder ajudar nesta guerra divina, que na verdade é uma guerra das frequências. Não quer dizer que haja uma guerra literal, né? Mas é uma guerra das frequências, uma guerra energética sobre a luta entre o consciente e o inconsciente, que está ali nesse processo de transformação e de integração para poder elevar as pessoas. É por isso que numa primeira etapa há esse despertar, ao ver essas coisas, ao trabalhar nessas intenções e depois então poder ascender e dentro desse ascender eventualmente vai levar a uma recaída, que depois então a pessoa vai ter que passar novamente por uma etapa de ressurreição, de renovação, de limpeza. Mas pronto, há ciclos dentro de ciclos, mas é por isso que agora está a acabar, é um ciclo maior. É um ciclo que realmente tem estado em desenvolvimento, se calhar desde a ancestralidade para alguns de vocês, e que vai-vos, pronto, tem vindo pouco a pouco a preparar-vos para embarcar nesta batalha ou nesta guerra que muitos de nós já estamos a travar em relação da guerra das frequências, né? E com isso então vamos ainda ver o Significator, que é uma carta extra para complementar a leitura em si. Bem, ainda não li aqui a energia geral. Antes de irmos a esta, ainda vou ver aqui a energia geral. Esta é a energia geral da leitura. Então acho que novamente temos aqui um fim de ciclo, mas tem a ver com
não só uma celebração, tal como temos aqui, mas sobretudo a celebração por ter os seus sonhos, pronto, por atingir os seus sonhos, ou pelo menos parte deles. É tipo, uma pessoa se calhar está a trabalhar pelos seus sonhos, já teve se calhar os primeiros indícios, né? A tal colheita, já teve se calhar algo que mostra que está no bom caminho, e então aí já se pode permitir, pelo menos por uns tempos, poder parar, poder desfrutar, poder fazer uma cerimónia, poder fazer incluso um certo ritual de, pronto, de valoração dos seus sonhos estarem a chegar à sua conclusão, ao seu desenvolvimento, porque aqui já ainda não é bem o fim, mas já é algo que já está próximo do final, já está próximo de chegar. Tal como vemos aqui, é realmente um ciclo dentro de si, só que este aqui é uma arcana menor, está nas nossas mãos de poder experienciá-lo, de poder em parte influenciá-lo, enquanto que aqui a nossa influência é menor, porque é realmente um ciclo muito maior, né? Como o peixe, pronto, pode ir contra a corrente, mas há correntes que o peixe não consegue ir contra, né? E é um bocado o que esta carta simboliza, são aquelas correntes ou aqueles vórtices que por mais que a gente tente lutar, vai acabar por levar-nos com eles. E enquanto que aqui não, já é... A pessoa tem um certo controle, tem controle da situação, mas tem essa fase de poder usufruir um bocadinho novamente, celebração. Acho que muitos de vocês estão a chegar a uma situação de realmente verem os vossos frutos e os vossos sacrifícios a começarem a mostrar os seus resultados, o que leva a ter uma certa celebração do vosso investimento e de verem os vossos desejos pouco a pouco aparecerem, né? Ou os indícios desses desejos, mas sobretudo, lá está, o rever os tais valores, a criação que vocês estão a fazer, o que é que vocês estão a criar aqui na Terra, né? Quais são os valores que realmente defendem? Se querem continuar a preservar as ideologias do Matrix, né? O Blue Pill, ou se querem a tomar o Red Pill e permitir a vossa transformação para vos tornar quem vocês são realmente e embarcar nesta viagem do arquétipo do guerreiro um bocado, mas sobretudo no sentido de poder participar nesta guerra divina, a guerra das frequências, onde realmente podem participar no desenvolvimento da vossa consciência e através daí da consciência do coletivo. E isso realmente é algo que nos toca na alma, nos toca realmente profundamente e emocionalmente, pois nos liga aos valores, quer seja da família, quer seja isto aqui é o fim isto tem a ver muito também com o dia de São Martinho, por assim dizer, porque temos, em termos nórdicos, bem, isto aqui está-se bem, ainda temos tempo, por assim dizer, que é assim, isto aqui foi a tal colheita, né? E há todo um desenvolvimento. E a energia geral é a da celebração, de estar a ter, se calhar, certos indícios sobre ter certos sonhos a aparecerem, né, a serem garantizados, mas sobretudo também esta carta está associada com a colheita, com o final da colheita, com essa celebração, com os valores, né, que a gente defende, né, que é a família, é o amor, é a abundância, é o não falta nada, né, a saúde, essas coisas realmente fundamentais. E isto, já me lembro o nome da festa, acho que era Yule, se não me engano, em que ao princípio de novembro os antigos povos germânicos e os nórdicos, não sei se os vikings também ainda chegaram a celebrar essas coisas, em que havia a celebração do fim da época das colheitas, onde e estavam-se a preparar para entrar no inverno, que era o período mais difícil, mais complicado, né? Onde há mais escassez, mas onde realmente as pessoas ficam agradecidas pelo seu trabalho, pelas colheitas, por tudo o que fizeram, e além disso, foi aí que nasceu o dia de São Martinho, né? O dia 1 de novembro, o dia de Todos os Santos, em que nos povos antigos, nas tradições pagãs, eles celebravam ou acreditavam que essa época é quando o plano material e o plano astral estão o mais próximos um do outro, e era também a altura em que celebravam os seus antepassados, né? Todos os seus antepassados, o valor, os sacrifícios também que eles fizeram para que hoje em dia
haja a continuidade do seu legado e realmente a defesa desses tais valores pelos quais realmente vale a pena lutar, né? E por isso, ok. Isto é interessante. Agora, junto com a tal celebração e o tal desejo que está a ser concretizado, por assim dizer, há ainda uma certa confusão e falta de visão. Acho que muitos de vocês, se calhar, até já estão a vivê-lo, a desfrutá-lo e isso tudo, mas ainda não sentem completamente não se sentem enraizados na vossa verdade, não se sentem, talvez já estão a desfrutar de certos indícios, mas ainda não estão completamente convencidos, por assim dizer. Ainda não têm essa visão, né? Ainda não têm essa forma de comunicar com vocês nem com os demais. Se calhar têm de desenvolver mais essa vossa capacidade criativa, utilizarem a vossa imaginação a vosso favor, para ir um bocadinho além do pessimismo e tentar criar algo realmente bonito nas vossas vidas. E apesar de ser em direção à tal guerra divina, acho que, lá está, a gente, os termos das palavras é um bocado... tem vários sentidos, né? Quando a gente diz a guerra, né? As pessoas assimilam logo como uma coisa, é negativo, é normal, mas essa guerra vem de um conflito e esse conflito é na verdade a projeção dos nossos próprios conflitos internos. A nossa própria psique divide-se, a gente valoramos mais uns que outros, que muitas vezes estão associados com os nossos arquétipos dominantes, e então depois, em vez de utilizarmos isso a nosso favor para o nosso desenvolvimento pessoal, a gente tem tendência a reprimir ou a bloquear certos aspectos da nossa psique, e o que nos prende, lá está, nessas tais jaulas douradas, né? E então só através desse processo de integração é que nos podemos libertar e viver uma verdade que, inclusive neste aspecto, é uma verdade fantástica, né? Ou pode vir a ser uma verdade fantástica que nem todos vão estar dispostos a querer viver, porque quem ganha os tais poderes ou ligação com o divino, com quem são realmente, às vezes vão ter que, se calhar, não separar-se, mas não dar a bola a quem não está alinhado com esses propósitos. E além disso vai ter que embarcar, lá está, numa missão, uma vez que a pessoa ganha essa consciência, é isso que assusta muita gente, é que não querem sequer ganhar essa consciência, preferem ficar inconscientes, né? Porque se souberem, né, quando a pessoa sabe realmente é que vai saber que vai ter que utilizar então, as suas capacidades para um certo desenvolvimento, e as pessoas muitas vezes querem estar confortáveis nas suas ilusões, alimentar os desejos do corpo e da imaturidade da nossa mentalidade, da nossa mentalidade, né? Daí talvez querer aproveitar a vida, querer desfrutar, querer que as coisas simplesmente aconteçam por si próprias, né? Mas isso leva a uma falta de visão, uma falta de comunicação honesta. Por isso eu falava da honestidade aqui, né? E então vai ser preciso utilizar a imaginação a vosso favor para poderem arranjar formas criativas de vos desenvolver e verem realmente quais são os valores que vocês defendem ou querem defender nas vossas vidas, né? Porque vão estar associados com as vossas escolhas e como é que isso vos vai ajudar a decidir, né? Quando vocês embarcarem neste caminho de realmente verem o vosso poder divino e começarem a entrar cada vez mais, a renovarem, né, que é a tal fênix de água que eu falava, e então seguir o chamamento divino, né, do vosso propósito, da vossa missão aqui na Terra. Vamos complementar com a carta, com uma carta para ajudar a concluir aqui esta leitura em Cruz Celta, em que temos os amantes. Esta carta é também uma arcana maior, está associada com a energia de Gêmeos, então é uma energia mais mental. Ela busca sempre reciprocidade, e não só busca a reciprocidade nos seus relacionamentos, mas tal como eu estava a falar, essa tal
integração dessas polaridades, dessas dualidades, desses arquétipos que nós temos em nós. E então, a muitos de vocês, quer queiram, quer não, acho que vão estar a ser empurrados ou chamados para terem que realizar esse processo de integração e, pelos vistos, muitos de vocês não vão gostar disso, né? Porque isto é Vunyo, que é felicidade, e está invertida. Então, simboliza, lá está, uma certa tristeza, né? Onde muitos de vocês vão estar a ser chamados, a terem que integrar essas partes não integradas de vocês mesmos e muitos vão querer estar, lá está, a defender o Matrix, a defender essas jaulas douradas, a defender as vossas limitações, porque não conseguem ver além, né, das possibilidades. E então, realmente, há essa energia, né, de utilizar um certo, não só as emoções, mas também, sobretudo, a nível, acho que vai ser a capacidade, pronto, a nível do intelecto, a nível mental, onde muitos de vocês vão estar a sobrepensar sobre as vossas, vou tentar, se calhar, justificar as vossas emoções, ou vão ter sensações e vão tentar encontrar uma razão lógica do porquê que se sentem assim, uma razão lógica à espiritualidade, uma razão lógica para sensações ou aquilo que estão a sentir no momento, e na verdade isso é simplesmente estar a tentar pôr em caixinhas correntes de água. Basicamente é isso, é como estarem lá está, peixe está ali no meio das correntes, né? e aprende a nadar por entre essas correntes, e então é estar a questionar-se dessas correntes e pô-las dentro de uma caixinha para tentar entendê-las, só que no momento que a põe dentro da caixa deixa de ser uma corrente, né? E então é esse aspecto que têm de ter um certo cuidado a não tentar racionalizar todas as vossas sensações, todas as vossas intuições. e às vezes é isso, vou ter que realmente confiar em vocês, confiar no divino, confiar em algo além de vocês próprios, basicamente, para não se verem aqui presos nesta ideologia, né, que vai acabar por vos manter divididos e tristes, por não encontrarem um equilíbrio entre a vossa intuição e o vosso raciocínio. E então há certos aspectos onde realmente vão ter que libertar para não se prenderem nesse sobrepensar, é o que eu digo, o sobrepensar o que já está sobrepensado, né? E é aí que as pessoas perdem-se nesses loops e levam muitas vezes à infelicidade e a manter-se divididos e fraturados, em vez de realmente poder unir essas forças e integrar os vários arquétipos fraturados que ainda temos dentro da nossa psique. Vamos ler então aqui uma mensagem rúnica, que está tudo muito associado com a água. Nós temos Perthro, que é a taça. Lá está, talvez seja esta tacinha aqui que está a levar, né? Mas que novamente tem a ver com as emoções, com as sensações, com a vossa intuição, com a vossa espiritualidade. Isto é a runa, basicamente, da energia feminina divina, e tem muito a ver também com a capacidade que cada um tem de poder encher a sua própria taça, de não se deixarem só despojar da vossa imaginação, das vossas emoções. Isto é basicamente o mesmo sentido. Pronto, tem muito sentido a ver com o As de Copas, que é os novos princípios, é um novo princípio emocional e ou espiritual, mas essa capacidade de ligar-se a essa coisa que não é realmente palpável, não é realmente lógica, né? É uma sensação, é algo que realmente muitos de vocês peixes podem utilizar a vosso favor e para poder inclusive discernir a verdade da ilusão, pois a imaginação ou a mente prega-nos partidas, né? Mas quem prega-nos partidas é aquilo que se chama o arquétipo do trapaceiro, o trickster. E então ter noção como é que ele atua dentro de nós, dentro da nossa psique, para poder utilizá-lo a favor e não contra os nossos objetivos. Eu acho que através da ligação que pode vir a haver a nível espiritual e ou emocional que muitos de vocês podem ter, né, vai haver como que um raiozinho de luz, que na verdade o raio de luz era aqui. Este aqui é mais um raio de luz, pronto, externo, né, como aquele raio de luz que atravessa a escuridão, enquanto que este aqui, Kenaz, é mais a ver com a tocha. E a tocha então é aquilo a capacidade que cada um tem de poder iluminar o seu caminho pela frente.
E quando nós estamos no escuro, quando nós estamos nesse tal casulo e está tudo escuro e a gente não vê nada, a pessoa vai ter que se lembrar da sua própria chispa interna, da sua própria chispa divina. E é com essa luzinha, basicamente, que a pessoa vai poder iluminar o seu caminho, que vai continuar escuro, mas que passo a passo vai poder então abrir o caminho. Lá está, Raidon. Estava eu a falar e agora vejo que logo a seguir temos Raidon igualmente. Então, através da vossa intuição e do vosso desenvolvimento, se calhar, espiritual, vão ter que ir com fé pela frente para poder ativar essa vossa chispa, por assim dizer, esse vosso poder divino que todos nós temos, mas que muitas vezes está condicionado, está limitado, está dentro desse casulo, está adormecido, ainda é uma sementezinha, que acho que muitos de vocês já têm vindo a desenvolver, né? E que agora está a começar a dar os seus frutos, pelos vistos, mas sobretudo ao continuar a desenvolver isso, por mais pequenininho que seja, não duvidem de vocês e do vosso poder, porque não esperem que o caminho já esteja livre, já esteja feito, já esteja claro para vocês seguirem em frente. Isto aqui vocês próprios vão ter que ter o instinto do explorador, vão ter que chamar um bocado pelo arquétipo e a energia de Sagitário, em que vão ter que ser pioneiros, basicamente, e exploradores, e arriscar e seguir em frente, basicamente, para poderem abrir caminho. Isto aqui, no meio da escuridão, no meio do inconsciente, é um território ainda por explorar. Nós humanos já exploramos muito do mundo exterior, mas ainda continuamos muito atrasados em termos da exploração do nosso mundo e nosso universo interior. E nada melhor que o arquétipo de peixe, da energia de peixe, para realmente poder explorar esse inconsciente e trazer então para a realidade, para a consciência, para as pessoas, para o coletivo, incluso nova informação, por assim dizer, uma nova vista sobre o mundo, pois realmente passaram pelo processo de ir por caminhos, muitas vezes esse caminho não existe, é um caminho que nós próprios temos que fazer, à medida que caminhamos, né? É como estar numa tocha, dentro de uma caverna. Não há propriamente um caminho, há caminhos, né? Ou pode haver caminhos, mas vai depender muito da forma como a pessoa anda, ou até mesmo no meio da selva, né? Na selva de noite, a pessoa até pode ter a sua tochazinha, mas não há propriamente um caminho. A pessoa vai ter que ser guiada pela sua intuição, pelo seu próprio compasso interno, que esse compasso interno depois vai estar muito dependente se as pessoas fazem decisões por medo ou por amor, e com isso então poder passo a passo utilizar a sua luz divina, a sua claridade, para ver um bocadinho o que está à sua frente e então poder fazer as decisões para passo a passo avançar rumo à reciprocidade, rumo a esta energia dos amantes. É a resolução, basicamente, de poder ver claro que nem tudo é racional, nem tudo vem da parte esquerda do nosso cérebro. Peixes trabalha muito mais com o lado direito, na verdade, que é o lado abstrato, o lado criativo, é a linguagem dos símbolos, são as sensações, enquanto que a maioria das pessoas, e até a nível energético mundial, temos tendência a utilizar muito mais a parte esquerda do nosso cérebro, a parte racional, a parte calculista, a parte lógica, que é o que leva a uma certa frieza, e a sobredominância do arquétipo masculino na mentalidade mundial, por assim dizer, no coletivo. Mas acho que é tentar trazer um certo equilíbrio, mais reciprocidade, ao poder integrar essas polaridades como uma única força. E isso parte não do exterior, mas sim a partir de dentro, a partir de nós, da forma como conseguimos integrar essas polaridades. E então, se sobrepensarem as vossas sensações, possivelmente vão se sentir mal e vão continuar divididos. Mas à medida em que forem caminhando com a vossa chispa divina e desenvolverem as vossas capacidades, naturalmente já não vão precisar de sobrepensar sobre as coisas, mas sim utilizar ambos arquétipos. É como um casal, né? Mas dentro da vossa energia interna, que tem a ver também com as ramas familiares que já vêm do pai e da mãe,
que entrelaçam e formam esse ser único que vocês são, né? E a vossa energia, com a qual realmente podem utilizar isso a vosso favor e utilizar mais reciprocidade, mais lei kármica na vossa vida, por assim dizer, em que há um equilíbrio do dar e receber, muito mais equidade também nas interações. Que podem vir a levar eventualmente à abundância. Temos aqui ferro. Então ferro é realmente chegar a um ponto de grande abundância, de bem-estar, e não quer dizer abundância monetária, física, etc., mas também emocional, também espiritual, que acho que realmente é aquilo que muitos de vocês têm estado a desenvolver, conectar com algo mais profundo de vocês próprios e com isso realmente poderem alinhar com uma abundância que não tinham ainda reconhecido em vocês, porque têm estado limitados pelas vossas crenças dentro dessa jaula dourada que não tem permitido vocês embarcarem nesta vossa missão divina, pelo menos para muitos de vocês. Obviamente, pode haver abundância, mas isso não nos previne contra as tempestades. Está aqui uma certa tempestade de geada, vem aí o inverno, né? Vem aí a época de, é o momento de poder desfrutar, se calhar, de uma certa cerimónia, de um certo momento ou um certo ritual que vocês tenham a fazer nesta época, mas não se esqueçam, de todas as formas, por mais abundância que têm hoje em dia, vão ter que pensar também nas adversidades, nos obstáculos que têm pela frente e com isso poderem fazer decisões mais assertivas que vos leva a discernir novamente entre o joio do trigo, entre as vossas ilusões da realidade, o que é que são sonhos concretizáveis e o que é que são sonhos que são pura fantasia, né? E então com isso realmente chegar a esse entendimento ou essa capacidade de poder purgar aquilo que já não vos serve para poderem acolher aquilo que então vai vos servir para esta próxima etapa da vossa vida, na qual vocês estão a renascer como a fênix de água. Não sei, isto é um arquétipo que eu agora se calhar inventei. Bem, acho que existe. Acho que na verdade na filosofia chinesa há o Feng Hui, que é uma fênix, mas em vez de ser só a fênix de fogo, tal como na mitologia grega, são duas fênixes, uma de fogo e uma de água, que então se entrelaçam e que igualmente representam o yin e yang, né? Mas não estava a inspirar nisso, mas agora que me lembrei que realmente já existe a fênix de água. E se calhar é um aspecto que muitos de vocês estão agora a desenvolver, estão a renascer dentro dessa energia, a reconhecimento desse vosso poder realmente interno. E vão ter que passar por uma fase de purga, naturalmente, vão ter que escolher o Blue Pill ou o Red Pill, né? O comprimido vermelho, ou o comprimido azul, ou o comprimido vermelho. Vão ter que escolher entre isso, porque um ou outro vai sempre levar a dificuldades. Por mais abundância que vocês tenham, isso não vai resolver todos os vossos problemas. Agora, é a capacidade que vocês vão ter de ser resilientes e enfrentar a adversidade que realmente vai definir o quanto vocês conseguem usufruir e desfrutar da realidade e da vossa abundância, né? Mas mesmo que haja assim uma certa falta de visão, mas isso aí é tudo uma fase temporária, porque têm que utilizar as coisas a vosso favor e separar-vos, por assim dizer, de tudo aquilo que não vos está a ajudar no vosso caminho divino. E está tudo muito engraçado aqui esta fase, mas vem igualmente complementar um bocadinho esta história que tenho estado a falar, que realmente vocês estão a renascer como essa fênix de água e estão a passar por uma história muito parecida, ou pelo menos alguns de vocês, né, estão a passar por uma história muito parecida, tal qual o Neo no Matrix. Que há realmente esse despertar ao escolher entre o Blue Pill, o Red Pill e a não se limitar com o que os outros dizem, mas sim a ver as coisas como são e a ver o que é que tem estado a fazer durante anos e anos, né, ao longo desses ciclos de rastejar e de jaulas douradas, e então permitir-se essa nova transição, essa nova fase que vai vos pôr em alinhamento com um propósito divino, com a vossa missão, que pode vir a levar a essa tal guerra divina, a guerra das frequências que está a acontecer entre o consciente e o inconsciente coletivo. Vamos ver então as energias do inesperado. Podem ser boas ou más,
mas ao longo desta travessia, desta aventura, certos aspectos que podem vir a ter em consideração Stormboat. Ok, lindíssimo. Então, novamente, é o que estava a dizer, por mais abundância que tenham, não vai impedir de haver tempestades. Lá está, pelo contrário, é essas tempestades exatamente que vão poder ajudar-vos a tornar-vos bons marinheiros, a poder navegar por entre esses mares, por entre essas correntes. Um peixe, se estivesse só num aquário, né, está ali limitado, mas é no mar, é ao caçar, é ao enfrentar as correntes que realmente vai poder desenvolver-se. Então é essa opção que, ou essa escolha que muitos vão ter que fazer agora. O Blue Pill vão ter que preservar então a rastejar e dentro desse casulo, ou tomar então o comprimido vermelho e permitir-se. Pronto, vão ter responsáveis de si mesmos, né? Já não vão ter se calhar as regalias que tinham nesta ilusão, mas vão estar a alinhar com o vosso verdadeiro propósito, com a vossa verdadeira vida e libertar o vosso verdadeiro potencial também igualmente. Mas para isso, lá está, têm que estar preparados para enfrentar as tempestades, das quais acho que muitos de vocês já têm vindo a preparar-se, talvez já tenham estes barcos, esta caravela, né, que é a vossa forma de navegar na vida, e depois ainda podemos depois aprofundar. Eu recomendo muito falar de procurarem sobre Kaufman, que é aquilo que se baseou na pirâmide de Maslow para construir uma forma de poder analisar as nossas vidas sob a perspectiva de um barco à vela, basicamente, onde vários aspectos são uma forma de poder ver as nossas forças, as nossas fraquezas, os nossos objetivos, as nossas direções, as nossas condições do meio ambiente, e com isso realmente podemos trabalhar nas nossas verdadeiras necessidades para poder desenvolver. Mas pronto, eventualmente posso vir a falar noutro vídeo sobre isso, que é bastante interessante e é um dos conceitos que eu utilizo também aqui neste projeto Tala Sacra para ajudar a navegar por entre as tempestades. Daqui o Stormboat, que temos então perseverança e coragem para continuar navegando até mesmo por entre a crise, né? No meio da crise, no meio da tempestade. Vão continuar, e é exatamente aquilo que vai acontecer no meio ambiente. Acho que está tempestades para vir. Essas tempestades vão estar muito dependentes, ou vão ter muito a ver, se calhar, com a forma como outros vão vos ver, ou não vão validar, ou até o mundo vai não vai estar de acordo com a vossa verdade, com as vossas ideias, com a vossa imaginação, ou com aquilo que tem a trazer, né? Mas independentemente disso, vão ter que fazer a travessia por vocês mesmos, né? Isto aqui, quando fazem essa fase do despertar, né? Não é fácil, não é nada fácil. É por isso que as pessoas não têm medo às vezes desse despertar, mas muitas vezes acontece mesmo que a gente não queira. E é aí que as pessoas realmente vão ter que ter coragem e perseverança para continuar com os seus objetivos, continuarem a educarem-se, por assim dizer, além daquilo que têm sido condicionadas uma vida inteira ou durante ciclos e ciclos, né, que só têm limitado a vossa verdadeira progressão. E agora está a chegar essa época onde realmente podem pegar no leme, podem direcionar as vossas vidas. Claro que vão ter tempestades por atravessar, vão ter batalhas por enfrentar, mas vai ser de certeza muito melhor estar alinhados com esse propósito divino que muitos de vocês trazem em vocês, do que estar aqui como que uma semente guardada numa caixinha, bloqueada e não sei o quê, onde está confortável, onde está bem, mas que realmente não está a trazer nada de bom para o desenvolvimento das vossas vidas. Concluímos então com uma última carta de oráculos, que é o Caminho de Luz, The Path of Light. Gosto muito destes oráculos, que para mim estas cartas têm sempre uma mensagem bastante interessante, têm ajudado bastante na conclusão destas histórias que tenho vindo a contar para cada signo. Que na verdade tem lições de vida, tem vários aspectos, são várias narrativas, de onde os quais todos, independentemente do seu signo, podem sempre retirar alguma moral, alguma inspiração para as adversidades da vida, para as suas próprias tempestades pessoais. Mas além dos nossos desejos
pessoais, né? Temos os desejos da alma. E é aí que eu gosto muito deste baralho, porque para mim eu assimilo muito com isto, com o que é que a nossa alma realmente quer e o que é que pode nos ajudar a alinhar-nos com o nosso verdadeiro propósito divino, mesmo que a nossa mente não o queira, mesmo que o nosso ego nos esteja a restringir e a amarrar a uma realidade obsoleta que não está realmente não está realmente a servir-nos mais. Temos que deixar coisas para trás. Então vamos ver o que é que temos aqui. Unflinching. Unflinching, nem sei bem como traduzir isso. Na verdade, mas acho que tem a ver com esta energia. A gente vai ler melhor, mas a primeira, não sei o que é que quer dizer, na verdade. Teria que ir ver ao Google, mas agora pronto, estamos no meio do vídeo, não vou estar aqui a investigar sobre isso. Podem procurar vocês. Mas logo a primeira impressão que eu tenho sobre unflinching tem a ver com esta coisa do estar assumir com integridade a sua posição. É tipo, os outros podem estar contra a gente, contra as nossas ideias ou seis, mas a pessoa, obrigado pelo teu conselho, obrigado pela tua opinião, mas pronto, não quer dizer que a pessoa vá mudar o que seja na sua mentalidade, nas suas ideias, na sua coisa, né? É nesse aspecto que acho que o unflinching tem aqui, mas pronto, já vamos ver um bocadinho melhor com o que está aqui a dizer. Então, I am steadfast in the face of fear. Então, eu sou rápido ao enfrentar os medos. Calmamente aceitando os desafios da vida, eu permaneço unwavering. Eu permaneço... lá está. Exatamente. A intuição fala mais do que o Google e com as traduções. Realmente é isso mesmo, estar íntegro ali na sua verdade, na sua autenticidade, nas suas ideias, e não quer dizer que a gente seja mais que os demais, que os outros, né? É simplesmente quando temos aquela intuição, algo que vai além do lógico, onde pronto, as pessoas às vezes sentem que não, é isto que eu vou fazer, e as outras pessoas pensam que somos parvos, somos estúpidos, não sabemos nada, não sei o quê, por mil e uma críticas que podem estar a fazer para derrubar essa pessoa, e simplesmente tem que estar ali unflinching, que é exatamente isso, é face ao medo, estar ali calmamente aceitando os desafios da vida, né, que pronto, são inevitáveis, mas permanecer na sua integridade, no seu valor, na sua essência e nas suas crenças, basicamente tentar ser o mais autêntico, honestos e verdadeiros consigo mesmo. Então, os meus pensamentos são gentis e aproximo cada situação com paz interna e com o sentido de resolução. Quer dizer que lá está, não estamos aqui propriamente para ser conflituosos ou iniciar uma guerra, pelo contrário, é para poder ajudar a dissolver e a fazer a limpeza, por assim dizer, a purificação de qualquer obstáculo, desses obstáculos, né, da vida que tem estado a prejudicar e a dividir as pessoas para dentro desses tais casulos, né? E então muitos de vocês vão ter que ser honestos. Primeira etapa realmente é ser honestos consigo próprios, permitir esse tal despertar, né? Ao estarem cientes da vossa verdade, daquilo que querem desenvolver, é permanecerem resilientes e com coragem, não se deixarem levar pelo que os outros dizem, pelo que o mundo quer de vocês, pelas formas de derrubar-vos que vários podem vir a tentar, mas sim estar ali firmes dentro da vossa honestidade, da vossa autenticidade, da vossa verdade. Pronto, e com isso, naturalmente, vai desenvolver, as pessoas põem-se novamente em causa, vão ajustando, vão retificando, mas, sobretudo, é um período de libertar-se da corrupção que foi imposta pelas ideologias desse tal Matrix, desses tais programas, que já vêm sendo ecoados ao longo das gerações, da nossa cultura, da nossa educação, etc., onde realmente moldou a nossa psique de uma certa forma, não quer dizer que esteja errada, mas em que grande aspecto é limitativa, e estamos a entrar numa nova etapa da evolução da humanidade, onde estamos a aprender a explorar esse nosso mundo interno, esse nosso universo interno, e vai requerer, tal como no exterior,
pronto, vai requerer coragem e saber enfrentar esses desafios sem se ver sempre condicionados pelas limitações e requerimentos que o mundo exterior possa ter. É por isso que, apesar dessas limitações e as necessidades que cada um tem, né, realmente poderem ser assertivos e entender o vosso poder pessoal para poderem transformar a vossa vida no melhor sentido, e para aqueles que realmente sentirem a ligação com esta história, poderem finalmente ser quem vocês são, realmente reconhecer o vosso potencial, o vosso poder e o quão importantes vocês são na vida, né? Vocês não existem ao acaso, por mais que o mundo tente dizer que vocês são uns inúteis, que não valem nada, que não sei quê, que não tem né? Como acontece, então, sobretudo hoje em dia, onde essa coisa que parece normal, estar aqui a manipular as pessoas, a colonizar as pessoas e o seu pensamento, porque simplesmente pensam diferente ou não querem estar a seguir as ideologias e as tradições obsoletas que em grande parte já temos vindo e que têm estado a destruir não só o planeta, mas as pessoas, e incluso de dentro para fora, né? A corroer psicologicamente as pessoas, a levá-las a problemas de saúde mentais, problemas de saúde incluso físicos que se manifestam, né? Esse sobreabuso que temos estado a fazer e que realmente necessita essa tal limpeza e renovação que penso que muitos no mundo, e se calhar muitos de vocês peixes com o vosso poder realmente muito profundo que têm a fazer a nível de trazer parte desse inconsciente coletivo à claridade da consciência humana, ajudar nesse processo de limpeza e renovação para que muitos mais possam experienciar essa transição de poder renascer como a tal fênix de água, né? E não quer dizer que tenham que participar na batalha divina, mas só o simples facto de existirmos e estarmos vivos, já estamos a participar nisso, por assim dizer, pois realmente é o que se diz, a guerra das frequências. E então com isso, realmente despertar a quem vocês são realmente, e tal como na história do Matrix, né, poderem ser os heróis da vossa narrativa e uma fonte de inspiração para muitos mais poderem despertar. Ok, com isto eu vou-vos deixar. Espero que tenham gostado. Vou continuar. Bem, esta aqui foi uma leitura mais extensa. Eu não estava à espera que demorasse também tanto tempo. Já tenho estado a fazer para os outros signos igualmente, mas pensava que ia tardar um bocadinho menos, mas afinal até dar a volta toda e poder... penso que há uma mensagem, pelo menos para... Não quer dizer que isto tudo ressoa com vocês, mas há pelo menos se calhar uma mensagem que possa ecoar dentro de vocês e que possa ajudar-vos na vossa travessia. Mas pronto, vou tentar simplificar nas próximas leituras, fazer umas leituras um bocadinho mais pequenas e não vai ser tão elaborado, mas pode vir a servir-vos para o vosso caminho. E então com isso, durante as próximas, cada 2 semanas, normalmente vou fazer uma pequena leitura dessas. Vou fazer também certas leituras para os rituais de lua ou de eclipses, ou certos eventos astronómicos ou astrológicos que possam vir a acontecer ao longo do tempo, mas tentar manter mais ou menos este aqui esse ativo, e por vezes fazer alguns especiais a tentar explicar algo mais específico, ou até fazer outros tipos de tiragens que possam ajudar também a ganhar uma nova perspectiva sobre como o tarot evolutivo funciona, para utilizarmos não só como uma forma de perdição, mas sim como uma ferramenta de transformação interna e para podermos viver as melhores vidas possíveis para nós e para os demais. Com isto vos deixo, desejo-vos tudo melhor, boa travessia, boa aventura. Pode tardar 6 meses a 1 ano ainda realmente poderem ver parte dos frutos, parte desta narrativa se calhar a desenvolver-se, mas acreditem que é tudo por um propósito maior e que é tudo para o vosso bem. E com isso então desejo-vos uma boa viagem, uma boa travessia e que se passe tudo pelo melhor. Até breve.